Isaías 41, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Isaías 41, verso 1, diz assim a palavra: cale-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que ela se apresente para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações, subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com arcos dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo, com os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigornas. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendente de família de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu o chamei, eu disse: você, meu servo. Eu o escolhi, não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a vocês serão como nada e perecerão. Amém? Meus irmãos, vamos falar sobre esse assunto nessa noite. Quando nós olhamos para essa palavra, podemos observar claramente. Aqui se fala: cale-se diante de mim, ilha, que as nações renovem as suas forças. Renove as suas forças. Quando nós olhamos aqui, a palavra dizendo: escute em silêncio o que eu digo, povos de outro lado do mar. O Senhor aqui estava desafiando as nações que levantaram ali contra o governo de Ciro Persa, para impedir o retorno do seu povo. Então aqui o Senhor que está batalhando, dando segurança ao seu povo, que estava lá na Babilônia, que era para eles retornarem para Jerusalém. Então o que diz: cale-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças. Olhamos para nós, se nós olharmos para nós, como nós cristãos renovamos as nossas forças? Renovamos as nossas forças no Senhor, o Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para essa palavra, podemos observar o verso 31, do 40 a 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, se falando mais aqueles que esperam no Senhor, é o 40 a 31, renova suas forças, voam alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andam e não se cansam. Nós que esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas no Senhor, o Todo-Poderoso. Aqui está a vitória para o cristão. O que diz a palavra: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se nós esperamos no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus, nós renovamos as nossas forças. Ainda diz: voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos. Ainda diz: andam e não se cansam. Aqui se fala da esperança para o povo do Senhor, que tem o Senhor Jesus como Senhor. Então o que diz: renove as suas forças. As nações e seus deuses são desafiados a demonstrar o mesmo poder e sabedoria que o Senhor Deus de Israel. O próprio Senhor Deus desafiando os deuses das demais nações. As pessoas tinham naqueles dias os seus deuses, que eram feitos por mãos humanas, e eles ali se gabavam nos seus deuses. O próprio Senhor Deus desafiou eles para que eles reconhecessem se realmente o seu Deus tem poder.
Se nós olhamos para a palavra, o verso 21 diz assim: exponha a sua causa, diz o Senhor, apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó, o próprio Senhor Deus dizendo. O rei de Jacó, se fala do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós olhamos, em outras traduções diz assim: agora mostrem o que os seus ídolos são capazes de fazer, diz o Senhor, rei de Israel. Ele desafiando as nações: mostrem o que os seus ídolos são capazes de fazer, diz o próprio Senhor Deus de Israel. O verso 22 diz assim: traga os seus ídolos para nos dizer o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que os consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declare as coisas vindouras. Se nós olhamos então, explicando aqui nas palavras de hoje, vejamos se os seus ídolos podem contar o que aconteceu no passado, ou como será no futuro. Se um ídolo tem condição de acontecer no passado, contar ali o que aconteceu no passado e também no futuro. O verso 23 diz assim: revele-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Revele o futuro, falando para os ídolos das nações. Revele o futuro, para que vocês provem que eles são deuses. Faça alguma coisa boa, para que nos rendamos cheio de temor, para que venhamos render cheio de temor, dizendo para o ídolo: faça uma coisa boa ou uma coisa má. O verso 23, das nossas palavras, diz assim: sim, isso mesmo. Se esse ídolo são deuses de verdade, diga o que vai acontecer no futuro, ou então faça algum milagre, aleluia, para o bem ou para o mal, que todos possam ver e ficar admirado, dizendo que os ídolos façam o milagre, para o bem ou para o mal, para que venhamos ficar admirado. Então ali foi um desafio do próprio Senhor Deus, desafiando as nações que se prendiam no Senhor Deus. E do outro lado, o 24 ainda diz assim: mas vejam só, eles não são nada. O 24 dizendo: os ídolos não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que escolhe. A pessoa que escolheu se torna uma pessoa detestável. Ainda diz: mas eles são menos, na nossa tradução, na tradução de hoje diz: mas eles são menos do que nada, não pode fazer coisa alguma. Quem adora os ídolos não tem entendimento. Palavra do próprio Senhor Deus dizendo, traduzindo para as nossas linguagens de hoje. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para essa palavra, que nós ficamos cada dia observando, conhecendo da melhor forma o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que naqueles dias tentou esclarecer Israel, o poder que Israel tinha em suas mãos, o Senhor Deus com eles, e os deuses das demais nações não tinha nenhum poder. É o que o Senhor Deus mostrou. Para quê? Para que toda a raça humana viessem conhecer o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus, o nosso Rei. Amém? Então o desafio nós vamos continuar falando. Verso 2 diz assim: quem despertou o que vem do Oriente e os chamou em retidão a seu serviço? Olhamos aqui, quem despertou ali o que vem do Oriente? Se fala Ciro, o persa. Quem despertou o que vem do Oriente? Ainda diz: e chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações, subjugando reis diante dele. O Senhor entregou nações nas mãos de Ciro. Eu vou entregar essas nações, eu vou entregar esses povos nas tuas mãos, só para você libertar o meu povo ali do governo de Babilônia. Não quero que o meu povo fique escravizado. As nações que levantar contra você vão ser derrotadas, mas vou te usar poderosamente. E
olhamos para a palavra, isso é muito importante, o que vem do Oriente, se fala de Ciro o Grande, rei da Pérsia, foi em torno de 559 a 530 a.C., que conquistou o grande império babilônico, que era forte naqueles dias. Ciro foi lá e derrotou o rei da Pérsia em 539 e promulgou o decreto que permitia a volta dos judeus a Jerusalém. Aleluia! Observamos, Ciro promulgou que os judeus deviam voltar para Jerusalém. Ainda diz, chamou em retidão, assim como servo do Senhor, como o próprio Senhor Jesus. Olhamos para Isaías 42, verso 6, falando aqui do Senhor Jesus e também Ciro. Ciro não era crente, mas o próprio Senhor Deus chamou ele de meu servo. Esse meu escolhido aqui, eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Eu chamei você para a justiça, falando do Filho, o Senhor Jesus. E aqui também se fala de Ciro, segurarei firme a sua mão, eu vou segurar firme a tua mão, se falando do servo, o próprio Senhor Jesus. Meu filho, segurarei firme, se falando do Emanuel, e Ciro também, vou segurar firme na tua mão, e diz a palavra, eu o guardarei, farei de você um mediador para o povo. O Senhor Jesus veio para ser o nosso mediador, o nosso Salvador. Ainda diz a palavra, luz para o gentio. Então aqui se fala do Senhor Jesus. O Senhor Deus também chamou Ciro, não sendo crente, até de meu servo. Olhamos aqui, ele foi chamado, escolhido, para livrar o seu povo do governo de Babilônia. Ciro foi escolhido e cumpriu os propósitos do Senhor Deus, sabendo ele que foi escolhido para cumprir os propósitos do Senhor Deus, ele honrou no máximo, libertou o povo, os judeus ali da Babilônia, vencendo reis, ele ali diante de guerras, vencendo reis como Clesso, rei da Lídia, na Ásia Menor. Os persas eram famosos pela habilidade como arqueiros e dispensavam nações como palha. As nações tinham medo, que os persas, eles eram muito ágeis, como arqueiros, e as nações eram dispersas como palha. As nações fugiram, deixando Israel retornar, o povo judeu voltar para a sua terra, Israel. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a mão do Senhor, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pelejando pelo seu povo, batalhando pelo seu povo. É como hoje, temos o Senhor Jesus para batalhar por nós, amém? Temos o Senhor Jesus para pelejar por nós, temos Ele dia após dia conosco para nos dar vitória em tudo. Olhamos para o verso 3, diz assim, Ele os persegue e avança com segurança. Ciro perseguiu ali os babilônios, avançou com segurança, por um caminho de seus pés jamais percorrerão. Aqui nós olhamos, por um caminho que seus pés jamais percorrerão. O seu povo, eles persegue e avança com segurança, por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Os pés de Ciro jamais tinham percorrido aqui, ele avançou com segurança. Quem estava ali diante de todo? O Senhor da peleja. Quando o Senhor está à frente da batalha, meus irmãos, vá com segurança. É o caso nós cristãos, nós temos o Senhor Jesus conosco. Se o Senhor Jesus está conosco, nós vencemos a ação do mal, vencemos o adversário de nossas vidas. Por isso nós temos que estar firmado dia após dia no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. O verso 4, quem fez isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? O próprio Senhor Deus fez. Quem fez isso? Quem chama as gerações desde o seu princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Quem chamou as gerações à existência? O próprio Senhor Deus dizendo, eu, o Senhor. Olhamos então, desde o princípio, quando nós olhamos o 40, Isaías 40, verso 21, se fala desde, será que vocês não sabem, o verso, Isaías 40, verso 21, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não se contar a vocês desde a antiguidade,
vocês não compreenderam como a terra foi fundada. O Senhor, se falando dele, o Criador, como a terra foi fundada, Ele sendo o Criador de todas as coisas, primeiro e os últimos, como o Senhor estava presente com a primeira das gerações, ainda estará com a última delas. As últimas gerações o Senhor estará, como Ele foi lá com as primeiras gerações, estará com as últimas. É o eterno Senhor da história e das nações. Ele é o Senhor, eterno Senhor da história e das nações. Hebreus 13:8 se fala do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Como o Senhor pelejou pelo seu povo, tirando da Babilônia, trazendo para a sua terra, hoje o Senhor quer resgatar vidas mais vida, para a glória do seu santo nome. O que Ele quer pelejar na vida. Quantos aí fora, muitas vezes sofrendo, dominado pela angústia, desespero, nervoso, não crê nem mais nada, em desespero, achando até que o Senhor não existe. Quantas pessoas nem crê no Senhor, acham que nem existe o Senhor, mas o Senhor está de braços estendidos, para salvar todo aquele que está enganado, sofrendo, que eles vinham tomar posse, reconhecer pela fé, que o Cristo vive, está conosco, 24 horas por dia. É só nós abrirmos a nossa boca, começarmos a invocar esse nome, nós sentimos a sua glória, nós sentimos o seu poder, nós sentimos a sua virtude, nós provamos para nós mesmos que o Senhor Jesus vive. Amém? Os mãos para a glória de Deus. Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Verso 5: as ilhas viram isso, e temem, os confins da terra tremem. Olhamos aqui pela palavra, nós olhamos bem claro, as ilhas viram isso. Se fala de nações, daqueles dias ali, nações pequenas, ilhas. As nações viram isso e temem, os confins da terra tremem, ele se aproxima e vem à frente. Olhamos os países do outro lado do mar, viram o que aconteceu, ficaram com muito medo, reuniram-se e prepararam para a guerra. E ali as nações, os países, reuniram e prepararam para a guerra. Ciro Persa vai passar por aqui, vamos preparar para a guerra, vamos lutar contra ele, vamos lutar contra o governo persa. Só eles esqueceram que quem estava na frente da peleja, usando Ciro, era o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Olhamos então o verso 6, diz assim: cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Verso 6, cada um procura animar o outro e diz ao amigo: vamos, coragem, ele não vai nos vencer. As nações dizendo, o governo persa não vai nos vencer. O verso 7 diz assim: o artesão encoraja ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz: a cerca da soldagem está boa, fixa o ídolo com um prego para que não tombe. Que isso? As nações começaram a construir os seus deuses ali, moldura na madeira, construindo seus deuses para se proteger, para que os deuses deles trabalhassem contra essa guerra, para que eles pudessem vencer a guerra. E ali construindo seus ídolos, os seus deuses de madeira. Então quando nós olhamos para o verso 7, repetindo aqui em outras palavras, diz assim: mas todos se apressam a fazer ídolos. Eles se apressaram, as nações ali se apressaram a fazer ídolos. O que gravou a imagem na madeira, apressa o que vai cobrir a imagem com ouro. O que prepara as formas anima o ferreiro, dizendo que o ídolo está bem feito, dizendo, ó, o ídolo ficou bem feito, e que ficará bem firme quando os pregos forem fixados.
quando nós pregarmos aqui, vai ficar bem fixado. Olhamos aqui, meus irmãos, a tremenda cegueira da raça humana. Em vez de confiar no Senhor vivo e verdadeiro, fazendo os deuses para si, ali para confiar naquela imagem, para defender eles de uma situação de guerra. E quantos hoje continua preso em ídolos feitos pelas mãos humanas? Quantos hoje cego, carregando um ídolo, achando que o ídolo vai proteger ele de alguma coisa? Não protege nada. Tudo que é feito pela mão humana não tem nenhum valor. O verdadeiro Deus é o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso que vive e reina. Esse é Deus, esse é Senhor, esse pode tudo. Então olhamos para a palavra, o verso 8, o Senhor Deus dizendo agora, olha o que o Senhor Deus diz: você porém, ó Israel, meu servo, diz vocês, Israel, meu povo. Hoje também nós somos o Israel do Senhor. Israel se fala Isra, povo é o Deus. Israel se fala povo de Deus. Hoje nós somos o povo do Senhor, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor. Você porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi. Nós somos o escolhido do Todo-Poderoso. Vocês, descendente de Abraão, vocês da família de Abraão, meu amigo. Olhamos aqui o próprio Senhor Deus dizendo: vocês da família de Abraão, meu amigo, pela fé. Hoje nós somos filhos de Abraão. Abraão também é o nosso pai da fé. Ele foi exemplo, ele creu no Senhor Deus o Todo-Poderoso, ele lutou para estar com o Todo-Poderoso, que dia após dia, meus irmãos, nós lutamos para ser do Todo-Poderoso. Não vamos deixar ser enganado. A maior riqueza que nós temos é o Senhor Jesus conosco. Tudo nessa terra vai passar, tudo aqui é ilusão, tudo aqui é vaidade. Dias virão que nós estamos deixando esse planeta Terra. Felizes aqueles que abraçaram o Senhor Jesus, felizes aqueles que preocuparam: onde eu vou passar a minha eternidade, onde eu vou viver a minha eternidade. Que nós lutamos para estar com o Senhor Jesus, que com Ele nós temos o descanso eterno, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Olhamos para a palavra, o ponto do Senhor dizer: Abraão, meu amigo. Quando nós olhamos para esse verso, Abraão, meu amigo, não é diferente no Novo Testamento. O Senhor Jesus diz também: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Vamos ser amigos do Senhor Jesus? Vamos ter Ele como Senhor de nossas vidas? Vamos dia após dia procurar abraçar essa pessoa preciosa, abraçar esse santo vivo e verdadeiro, pela fé. Toma posse do Senhor Jesus. Quem não tem experiência para com o Senhor, começa a invocar esse nome: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu fiz isso há 35 anos atrás. Eu falei: eu quero conhecer o Senhor, eu quero saber se realmente o Senhor vive. E pela grande misericórdia eu senti a sua presença, senti a virtude desse Cristo vivo e verdadeiro. Que cada um dos irmãos sinta a sua glória, sinta a sua virtude, reconheça que Ele vive, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso. Vamos ser amigo de nosso Rei e Senhor Jesus. Eu os tirei dos confins da terra e dos seus recantos mais distantes. O Senhor dizendo: Israel, eu tirei vocês lá do governo de Babilônia, onde vocês estavam escravizados, sofrendo. Aleluia. Eu os tirei dos confins da terra e de seus recantos mais distantes. Eu os chamei. O próprio Senhor Deus diz: eu os chamei. E não é diferente hoje, meus irmãos. Não é diferente hoje. Se nós olhamos para o Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 44, olha o que diz a palavra. O Senhor Jesus dizendo: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. O Senhor Jesus diz: vocês não podem vir a mim,
Se o Pai, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que me enviou, não o atrair, se você entrou por essas portas, porque você foi atraído pelo Senhor Deus, aleluia, para chegar a conhecer o Filho Todo-Poderoso, amém? Aleluia, ainda diz, e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus prometeu para a nossa vida eterna, eu vou ressuscitar vocês. No último dia, eu vou ressuscitar vocês para a glória do meu nome, aleluia, amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Eu disse, você é meu servo. O Senhor dizendo, eu disse, você Israel, meu povo, é meu servo. Nós somos servos do Senhor, amém? Eu disse, você é meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Meus irmãos, o Senhor dizer para nós, vocês são meu servo, eu quem escolhi vocês, não rejeitei, vocês são meus, aleluia, eu escolhi. Você sabia que é escolhido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Você ter um entendimento aberto para compreender essa tão grande oportunidade de vida eterna, oportunidade de ser do Senhor o Todo-Poderoso. O Senhor Deus diz, eu escolhi, não rejeitei, eu não te rejeitei, eu escolhi, aleluia, e não rejeitei. Por isso não temas, não tema, pois estou com você. Não tema, meu irmão, o Senhor é contigo. Somos um templo vivo do Espírito do Senhor. Preocupa com o Senhor Jesus na vida de vocês. Preocupa com o Senhor na vida de vocês. Não preocupa com o adversário, não. Nem toca no nome dele, não. Preocupa com o Senhor Jesus, que ele é contigo, amém? Se o Senhor é contigo, o que o adversário vai fazer? Vai fugir de você. Jamais ele resiste uma vida que invoca o nome do Senhor Jesus. Jamais ele resiste um coração quebrantado, temendo o Todo-Poderoso. O adversário foge de uma pessoa que tem o coração quebrantado, reconhecendo que a vida é curta e passageira, reconhecendo a glória do Todo-Poderoso em tudo, aleluia. Então o Senhor dizendo, por isso não tema, aleluia, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, aleluia. O Senhor diz para nós a mesma coisa, como disse para Israel naqueles dias, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Senhor Deus de vocês, aleluia. Olha o que ele diz ainda, eu o fortalecerei, e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão vitoriosa, minha mão direita vitoriosa. Eu segurarei com minha mão direita vitoriosa. Quem está à direita de nosso Pai? O Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Quem está à direita de nosso Pai Celestial, o Senhor Jesus, ele diz, eu fortalecerei. Nunca abra a boca para dizer que está sem força. Quando estiver sem força, você só olha para cima, Senhor, tem misericórdia de mim? A minha força é o Senhor. Renova minhas forças, poderoso. Renova minhas forças, eterno. Eu preciso por completo do Senhor. Me ajuda. Eu dependo do Senhor. Me perdoa todas as minhas falhas e fraqueza, mas eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor na minha vida, Rei. Me ajuda. Eu não quero sofrer. Eu não quero perecer na eternidade. Eu quero estar contigo em glória. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso, eu fortalecerei, eu ajudarei e segurarei, já pensou? Você estar seguro, protegido pela mão do Todo-Poderoso. Por isso muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, quanto livramento o Senhor nos dá, quanto livramento nós temos. Não é sorte não, é o Senhor conosco, amém? É Ele nos protegendo, aleluia. Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Eu protegerei, eu fortalecerei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se fala o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Último verso. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. As pessoas que odeiam o cristão acabam sendo humilhado e constrangido,
Muitos nos odeiam até por nos conhecer, por isso nós temos que ter amor pelas pessoas que nos odeiam. Muitas vezes uma pessoa não gosta de um cristão, mas se depender de nós tem paz, porque nós amamos as pessoas. É dever nosso amar até aqueles que nos odeiam, porque nós estamos em Cristo Jesus, que é luz. A pessoa está sem luz, sem Cristo, mas a partir do momento que ele começa a ter entendimento aberto, ele começa a ver que as coisas não é o jeito que pensa. Por isso o cristão tem que ser sábio. Uma pessoa está te odiando, ora por ele, pede para o Senhor abençoar ele, pede para o Senhor ajudar ele, pede para o Senhor fazer presença na vida dele, para que ele possa provar que essa pessoa preciosa que nós temos conosco é o Senhor Jesus, é a nossa luz, é a nossa esperança. Aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Aqueles que se opõem a vocês serão como nada e perecerão. Se a pessoa se opõe, não dá lugar ao Espírito do Senhor, acaba perecendo. Mas que o Senhor veio para a salvação da raça humana. O Senhor não quer que ninguém pereça, o Senhor não quer que ninguém sofra, Ele quer que todos reconheçam o seu Filho para a salvação eterna. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Colocamos em pé, vamos orar. Senhor Deus, perante o teu santo nome eterno, perante a tua santa presença viva e poderosa, eu te louvo, Santo, por tudo quanto o Senhor nos deu nesta noite. Oh amado, a tua presença é tudo para nós, tua presença é a riqueza de nossas vidas. Por isso eu peço, olha para cada um dos teus filhos eternos que estão presentes, olha para todos quanto vão participar, Santo, desse vídeo através do canal do YouTube, que eles sintam a tua presença, que eles venham conhecer o Senhor de perto, o teu santo Filho, Senhor Jesus, ó Rei, e venham ser vidas abençoadas, transformadas para a glória do teu santo nome. Todos quanto participar da tua santa palavra, eterno, que sinta a tua presença, sinta a tua virtude, sinta o teu poder, e toda ação do mal, nervoso, desespero, todo impedimento das trevas, que venha a ser desfeito, em nome do Senhor Jesus. Mas para a glória do teu nome, Rei, abençoa poderosamente os teus filhos, poderosamente a tua igreja viva, eterno, sobre os quatro cantos da terra. Que o teu santo nome, meu eterno, que o teu santo nome venha a ser exaltado e glorificado. Obrigado por tudo santo que o Senhor nos deu, obrigado por tudo precioso que o Senhor nos concedeu nessa noite. Assim pedimos e agradecemos em nome de teu santo Filho, Senhor Jesus. Amém.